Gravando. Vamos lá. Nosso texto hoje, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Nós vamos ler esse texto, é um texto bem comentado, né, bem falado, e um texto que é forte também, muito... Trata de questões que muitas vezes são polêmicas até hoje, né, mas que há muita claridade, né, há muita clareza naquilo que o Senhor fala em sua palavra. E a gente não pode negar o que está escrito nela, né? Então, nós vamos falar sobre casamento, né? Mas casamento misto, divórcio, infidelidade conjugal, né? Então, não é só para os casados, né? Para os solteiros também, porque fala muito sobre casamento misto também aqui, então a gente vai trabalhar essas questões, né? O que é casamento, o que Deus diz sobre casamento misto, e o divórcio, como é que Deus trata do divórcio. Então, a gente vai perceber nesse texto que os sacerdotes, eles deixaram de ensinar a palavra de Deus, né? Eles abandonaram os princípios e o povo se corrompeu. E o povo se corrompeu porque, na realidade, práticas erradas são fruto de princípios errados. Se os princípios estavam errados, as práticas logo seriam também erradas. Então, eles estavam lidando de maneira errada com Deus e lidando de forma errada uns com os outros. Vamos ler, então, aqui a palavra dos versículos 10 até o versículo 17. Ou, perdão, 16. Tem gente entrando, estou aqui. Só um instante, pessoal, que eu estou admitindo aqui algumas pessoas ainda. Pronto, vamos lá. Não temos todos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente o mesmo, que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado, e não sejam infiéis. Então, a gente está observando aqui o texto, né? O texto, o que é que acontecia, né? Em Israel. Vou ficar sozinha na minha tela, já que todo mundo fechou, vou botar só eu aqui, porque eu estava olhando para os outros que estavam abertos, mas está todo mundo fechado, deixo aberto só para mim, então. Vamos lá. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Os casamentos, a gente observa em várias partes do Antigo Testamento como que os casamentos mistos, eles, na realidade, ameaçavam a integridade espiritual do povo de Deus, né? Ameaçavam a teocracia judaica, ameaçavam a integridade espiritual do povo de Deus, e o divórcio aqui colocando em risco também a integridade da família, né, em relação à vida espiritual da família, a criação dos filhos, enfim.
E aí o abandono, né, do cônjuge, abandonando o cônjuge que abandonava a sua esposa, ou vice-versa, acabava trazendo o desmoronamento do lar, porque afinal de contas a gente sabe que os pais que são responsáveis por criar seus filhos e por inocular em suas mentes, né, inculcar, como diz, né, a palavra nos seus filhos a palavra de Deus e trazer os princípios corretos para dentro de casa. E uma vez que os casamentos mistos aconteciam, era completamente desfacelada essa prática. Por que isso acontecia, né? Primeiro, a gente vai observar que existem dois aspectos muito ligados ao culto e que Deus prezava, né? Que era, na realidade, a piedade, né? Era a santidade e a identidade do povo. E o casamento misto, ele ameaçava a identidade do povo, porque, na realidade, Deus desejava ser cultuado e adorado, né, por verdadeiros adoradores, por pessoas que o serviam. Então, Deus não recebia adoração de pessoas que se curvavam diante dos outros deuses. Deus não recebia e não recebe adoração de pessoas que têm outros ídolos, né? E então Deus deseja ser adorado com santidade, com prioridade. Deus deseja ser adorado por verdadeiros adoradores, aqueles que entendem realmente o propósito. Esse era o motivo de ser chamado casamento misto? Oi? Esse era o motivo de ser chamado casamento misto, isso. O problema aqui, gente, não é raça, não é racial, né? O problema aqui não é racial, não é tanto que Boaz casou com Ruth, Moabita. O problema aqui não é racial, mas Ruth havia se convertido, né? Então havia conversão no coração daquela mulher. E o que acontecia muitas vezes nesse período aqui? Os homens se casavam com mulheres de outros povos, e essas mulheres acabavam trazendo suas práticas, sua adoração a deuses estranhos, seus ritos, para dentro de casa, para dentro da conjuntura do lar. E eles, muitas vezes, também se dobravam a isso, o povo de Deus também se dobrava a isso, né? E então era aquela mistura, aquela miscelânea, e os filhos acabavam sendo muito prejudicados, porque havia dois conceitos, haviam princípios divergentes ali, e esses princípios eram ensinados comumente para eles, até mesmo pelo exemplo, né? E por isso, então, o problema aqui não é racial, quando se fala em casamento misto, é realmente em relação de um adorador, né? Com alguém que não é adorador de Deus, que não pertence ao Senhor, não tem o mesmo pai. No primeiro versículo, ele diz assim: não temos nós o mesmo pai, não nos criou o mesmo Deus. Ele está falando de um único Deus, de um único pai, né? Que era o Deus de Israel, o pai da nação de Israel. E o povo estava se corrompendo, sendo infiel à aliança dos seus pais. Que aliança é essa? A aliança que tem a ver com a aliança de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, né? A aliança de Deus com o seu povo. E eles estavam sendo infiéis a esta aliança e também a aliança com a sua esposa, né? Que daria ali, no caso, tinha a ver, né? Ele, ao ser infiel à sua esposa, estava sendo infiel. O que esse povo estava fazendo muitas vezes? Estava abandonando seus lares, abandonando as suas mulheres para casar com mulheres de outros deuses. Isso também acontecia. Então, este é um ponto que a gente vê explicitado no Antigo Testamento, né? Toda vez que Israel abria guarda para poder aceitar povos de outras nações e os seus costumes e as suas a sua carga de espiritualidade completamente contrária àquilo que Deus ordenava em sua palavra, Israel acabava caindo e amargando por conta disso, né? Então, o casamento misto era algo, sim, que afetava a vida do povo de Deus. E a gente pode ver isso até hoje, né? Até hoje é muito difícil quando uma pessoa, ela se casa, uma pessoa cristã, ela se casa com alguém que não é cristã, a quantidade de problema, né, a quantidade de divergência que acontece dentro do casamento, dentro da criação dos filhos, e acaba que um ali tem que ceder, né?
tem que ceder. E geralmente quem cede é aquele, né, deixando de ir para a igreja, deixando de cultuar a Deus, deixando de lado as práticas que aprenderam com seus pais ou que aprenderam depois de convertidos, porque é muito mais fácil, né? Caminhar, então, eu não vou ser adorador aqui desse Deus aí, porque eu sei que isso não é bíblico, mas em compensação existe aquele afrouxamento, né? E a falta de, ou seja, princípios errados acabam nos levando para uma vida errada, né? Isso acaba acontecendo, ainda que não se dobre diante de nenhum né, orixá, ainda que não se dobre diante de nenhuma estátua de bronze, de ferro, de gesso, mas acaba afrouxando as suas práticas espirituais e aquilo ali dando, né, lugar, dando abertura para práticas que são antibíblicas, né? E fazendo com que a adoração ela seja algo secundário. Bem, então, por várias vezes na história do povo de Deus, a gente vê essa questão do casamento misto como uma porta de entrada para a ruína espiritual, né? Como uma porta de entrada para o declínio da fé, o declínio dos princípios de Deus, o declínio, né, da identidade do povo de Deus. Então, em outras palavras, sempre que Israel começava a perder a sua identidade como povo de Deus e a declinar nos seus níveis moral e espiritual, tinha a ver com casamento misto, tinha a ver com a mistura de povos que, na realidade, não coadunavam, né, não concordavam com a mesma visão espiritual. E aquilo ali acabava afundando, né? A gente observa a história de Acabe, observa a história de Salomão, né? Um rei que foi o mais sábio, né? Que construiu o templo do jeito que construiu, que era aclamado, né? Por todo o reino e por outros reinos. A ruína de Salomão, a forma como Salomão acaba os seus dias, por, na realidade, abraçar a poligamia, né? Que também a gente observa que aqui o próprio texto aqui fala a mulher da tua mocidade. Então, em momento nenhum, a Bíblia é a favor de poligamia, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, não existe espaço para poligamia nos princípios de Deus, e nem também para a mistura, né, com outros povos no tocante ao reino espiritual. Quer dizer, a conversão é diferente. A gente acabou de dar o exemplo de Ruth e de Boaz, né? Mas não houve conversão ao Deus de Israel, é mistura. Né? Não houve conversão ao Deus de Israel, é mistura. Então, em vez dessas mulheres, né, em vez desse povo se converter ao judaísmo, né, ao Deus de Israel, adorar o único Deus, era um povo que se dobrava diante dos seus deuses pagãos. Era o que acontecia. Israel se prostituía espiritualmente. Havia uma constante prostituição espiritual, né? Ou seja, o que é a prostituição espiritual? É você colocar outros deuses no lugar de Deus. Né? É você acabar tendo práticas que são aprovadas por outros deuses, adorar outros deuses e trazer esses princípios para a sua vida espiritual e para o culto a Deus e para dentro de sua casa. Então, essas mulheres, elas não eram tementes, esses homens não eram tementes a Deus, né? Principalmente as mulheres aqui, falando da mulher da mocidade, não eram tementes a Deus e acabavam seduzindo seus maridos também para as suas práticas rotineiras e suas práticas costumeiras espirituais. E com isso, quem padecia? A família, os filhos, né? E a identidade do povo de Deus ia se esvaindo com essas práticas completamente errôneas, né? E é lógico, abomináveis a Deus. E aí o culto ao Senhor, ora, se o povo não praticava o que era correto, como era que o seu culto, né, suas lágrimas, os seus gemidos, as suas ofertas, eram na realidade aceitáveis a Deus? Malaquias mais uma vez diz aqui, não aceito. Deus fala mais uma vez aqui, não tenho prazer em vocês, não tenho prazer na oferta de vocês, né? Não tenho prazer nisso. Então, não adianta a gente, muitas vezes, estar ali, né, orando, derramando nossas lágrimas, derramando os nossos gemidos aos pés do Senhor, e está com a vida completamente torta, né, e está com a vida completamente destroçada, fora dos princípios do Senhor.
como é que é a aceitação, como é que é a resposta. Então, mais uma vez, eu quero dizer aquela frase que a gente começou. Existe algo que precisa ser, existe algo que é importante para o culto a Deus, para a adoração a Deus, o culto pessoal a Deus, a adoração, culto pessoal, culto em comunidade, que é a santidade, que é a piedade e que é a identidade do povo de Deus. Né? Isso não pode se perder. Né? Se perdendo isso, não há sentido nesse culto, não há sentido. Então, essa situação trazia transtorno espiritual para o povo de Deus. Era um transtorno espiritual os homens abandonarem as suas mulheres para se casarem com as outras de outros deuses, né? E ele, é claro, aqui abandonava a mulher da tua mocidade. E deixa mais claro embaixo, Deus odeia o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. E há uma sentença aqui também, né? Há uma sentença, a gente acabou de ler. Então, isso aconteceu antes do povo, né? A gente observando aqui o Antigo Testamento, a gente observa que essa foi uma das situações que levou o povo também, né? O casamento misto, a idolatria, a prostituição espiritual, a advinda de casamentos mistos, foi uma das coisas que levou o povo cativeiro, né? Foi um dos diversos fatores, se não o principal, que levou o povo ao cativeiro babilônico. Aí, 70 anos de cativeiro, né? 70 anos, aliás, 70 anos depois do cativeiro, que é mais ou menos uma época em que Malaquias profetiza, o povo estava novamente se misturando com os com pagãos e os deuses desses pagãos. Então, os homens novamente estavam abandonando as suas esposas para se casarem com mulheres pagãs. E aí a gente observa aqui que dois problemas, né? A gente observa dois problemas nesse texto: o divórcio e o casamento misto, né? Dois problemas que na realidade são tratados aqui. E aí Malaquias começa fazendo aquela pergunta do versículo 10 que a gente mencionou. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança, né, com os nossos pais? E aí a gente observa que na medida em que o povo exclusivo de Deus, em que o povo que pertence a Deus começa a se misturar com outros povos, né, eles quebram, eles são infiéis à aliança dos seus patriarcas. Eles são infiéis à aliança dos seus pais, à aliança que seus pais têm com Deus, à aliança que seus pais passaram de geração a geração. Então, essas duas situações, né, o divórcio e o casamento misto, eram empecilhos ao culto. Né? Deus não tem prazer. Logo em seguida, ele cita: não tenho prazer no seu choro, no seu gemido, nas suas ofertas. Eu não tenho prazer. Então, eram duas coisas que prejudicavam e que enfraquecia o povo de Deus. E prejudica e enfraquece até hoje também, né? E prejudica e enfraquece até hoje, porque o nosso Deus, nesse mesmo texto, aliás, nesse mesmo livro, diz: eu sou Deus e não mudo, né? Há uma imutabilidade no caráter de Deus. Deus não mudou os seus princípios. Isso aí é cultura daquele povo. Hoje a coisa é diferente, né? Hoje a coisa é moderna. A gente não vai pensar assim, né? Porque senão a gente vai modernizar muita coisa aqui e sair modernizando tudo da palavra de Deus e retirando aquilo que é necessário como princípio de Deus, né? Como princípio do Senhor. Então, a gente não vai tentar contemporaneizar aquilo que é princípio e que é imutável diante do Senhor. Então, o casamento misto, ele conspira contra o povo de Deus, conspira contra os propósitos de Deus, né, ali para o povo. Então, a gente vai observar que o casamento misto, a primeira coisa que Malaquias trata aqui é que o casamento misto, ele é uma deslealdade ao Senhor, né? Acaba sendo uma deslealdade à paternidade de Deus. Então, nós não temos o mesmo Pai, nós não temos o mesmo Senhor, porque estamos sendo desleais à aliança, né? Então, é uma deslealdade em relação à paternidade de Deus. Então, se Deus é o nosso Pai, se nós somos povo de Deus, nós precisamos, né? Se pertencemos à família de Deus, fomos adotados por Deus, que é o que a palavra do Senhor nos diz, nós somos participantes da natureza divina, nós precisamos, lógico, coadunar com isso. As nossas práticas devem coadunar com isso. Como é que nós dizemos que temos um Deus, que somos filhos desse Deus,
se na realidade os nossos princípios diferem completamente daquilo que ele tem para nós, né? Da aliança que ele fez com o seu povo. E Deus requer de nós nada mais, queridos, nada menos do que fidelidade, né? A gente já sempre usa essa frase que Deus ele não quer ter sociedade conosco, ele quer ser o nosso dono, ele é o nosso dono. Então, o fato de eu acabar abrindo espaço para outras práticas espirituais que não sejam práticas estabelecidas por Deus na sua palavra, se torna infidelidade e se torna prostituição espiritual. Isso é claro. Então, é uma traição à aliança, a infidelidade conjugal é uma traição à aliança com Deus também. Isso aqui está claro, né, na palavra. A infidelidade conjugal, ou seja, eu trair a minha aliança conjugal é trair também a Deus. A quebra da aliança conjugal é uma quebra da aliança com Deus, né? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 6, 16, 15, 16, diz que harmonia há entre Cristo e o maligno, né? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não há ligação, não há como coadunar, não há. Então, quando as pessoas elas acabam se convertendo depois, né, de casadas, é uma situação inevitável, uma situação que não pode fazer mais nada, né? Já aconteceu dela conhecer ao Senhor depois do casamento. Mas aqueles que conhecem os princípios de Deus, aqueles que sabem exatamente o que Deus preza em sua palavra, não devem ter essa união, né? Não devem de forma nenhuma ter essa união. Pelo menos é isso que eu consigo entender e aprender aqui da palavra de Deus. A gente vai acabar tendo sérios problemas espirituais, talvez até morais, né? Adiante. E quebrar a nossa aliança com Deus, a nossa fidelidade com Deus. Não, talvez até você possa pensar, mas é muito grave isso, né? Porque eu posso continuar sendo uma pessoa de Deus, mesmo casando com alguém que não pertence a Deus. Nós nos tornamos um com quem nós casamos. E isso é sério, né? E isso é muito sério. Então, o casamento misto foi, no Antigo Testamento e ainda é hoje, uma porta para o desvio da fé cristã. Agora eu preciso ouvir vocês, né? Tem tanta gente hoje aqui, tem Jácia, tem João, tem Samuel Eduardo, tem Samuel Carvalho, né? Aparecida, Beth, Cleonice, Creuza. São várias pessoas, Tâmara, muita gente está aqui hoje e pode também abordar um pouco sobre esse assunto, falar um pouco sobre isso, né? A gente sabe que a Bíblia deixa claro que o casamento misto foi e é um fator principal da apostasia de Israel, né, do povo de apostasia religiosa do povo de Deus, né, dei Acabe e Salomão como exemplo, e vários outros, e a gente pode falar um pouquinho para a aula ficar mais... Alguém habilitou? Clébia. Pode falar. Milena, eu vi que uma pessoa perguntou aí no chat, não sei se você viu. Quando após o casamento, os dois não são cristãos, mas após o casamento, um se converte e outro não. Eu falei, né? Eu acho que eu respondi, não foi? Mesmo sem ver a pergunta, eu respondi, né? Mas aí, assim, um não deve pelejar pelo outro? Hã? Porque assim, um não deve pelejar pelo outro, assim, depois que o casamento já está consumado. O que é um pelejar pelo outro? Buscar. Sim, claro. Uma coisa, é como eu disse, uma coisa é quando você já está casado e você se converte. Ali agora você continua, né? Aquilo ali vai ser uma luta, vai ser uma peleja, como você está colocando essa palavra, né? Vai ser, e oração, e seguir adiante, adorando e tentando ser fiel ao Senhor, com os entraves que vão acontecer, porque o outro não aceita muitas vezes as nossas práticas, né? Até porque, bom dia, Cléber, bom dia. Só para completar aí a pergunta do irmão, Tiago, até porque o casamento, independente da religião,
Deus abençoa, independente da religião. Por isso que essa luta da gente, né, como cristão, é não permitir que as leis aceitem esse matrimônio de homem com homem, de mulher com mulher, porque Deus, ele abençoa e também não revoga a autoridade dele sobre essas pessoas, mas ele não quer, não sei se eu estou sendo clara, ele não quer essa aliança, porque essa aliança também é contra a divindade de Deus, né? Quando a gente se associa com outras pessoas, com outras crenças. E quando você não conhece a Cristo, e você passa a conhecer a Cristo, mas um dos dois não é, você tem que se posicionar e você tem que buscar. Então, como aconteceu. Não é o fato de você largar seu marido ou sua esposa agora porque você você é cristão. Né? Não é? Agora, você vai ter que, como eu disse, você vai ter que seguir com as lutas, né, espirituais que você vai ter, às vezes morais, né, em relação a como é configurado esse casamento. Né? Eu digo dentre homem e mulher. Isso. A Bíblia é bem clara em relação a isso, né? Tem outros textos que falam, quando você se converte, se o marido permite você continuar casada, não é para separar, é para continuar casada. Marido ou a esposa. Então, não é para separar, não. Exato. Agora vai ter que seguir adiante, né, com as lutas que muitas vezes a gente vai passar com relação à educação de filhos, com relação a princípios que são estabelecidos e que muitas vezes, olha só, gente, é tão grave, né, assim, grave que eu quero dizer, é tão séria a questão do casamento, que as decisões que ele toma, elas me beneficiam ou me afetam diretamente. Não é assim? Eu acho... Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que o que já se falou... Eu conheço essa voz. Está em 1 Coríntios 7, para melhor explicitar aí a fala, né? Aos casados, 1 Coríntios 7, 10, né? Aos casados ordeno eu, não mais o Senhor, que não se separe do marido. A mulher que tem marido incrédulo e este consiste em conviver com ela, não deixe, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Né? Então, aí é um compromisso diferente, que passa a ser assumido com essa concepção, tanto do esposo, né, ou da esposa que se converteu. 1 Coríntios 7, de 10 em diante. Ok. 1 Coríntios 7, 39, ele está aberto aí? Tá. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Então, a gente observa aqui que quando, né, a pessoa, na realidade, ela já tem o entendimento da palavra de Deus, já é convertida ao Senhor, ela deve se casar no Senhor. Né? Ela deve se casar no Senhor. É importante a gente perceber isso. Acho que foi o Tiago que fez uma outra pergunta aqui, deixa eu olhar no chat, porque não está aberto aqui, pessoal. Habilitem o microfone e falem, é muito melhor para mim do que eu vim aqui olhar, sabe? Ô, Kleber. Oi, doutor. Posso falar? Pode. Ele perguntou, Tiago, no caso ele falou aí, da pandemia está havendo um aumento de abuso doméstico. Aí, se essa mulher que está sendo maltratada, se ela tem que continuar casada. Então, eu só dar aqui a minha opinião, o que eu tenho lido a esse respeito, assim, o que a Bíblia fala, assim, que casamento é até que a morte os separe, né? Então, biblicamente, o que a gente entende, né, que existem duas situações em que se aceita o que seria aceitável o divórcio, que seria o adultério. Jesus falou, né, a não ser em caso de adultério, que na verdade não é adultério, é qualquer
a palavra que Jesus usou ali não é a palavra para adultério, mas é a palavra para imoralidade, né? Uhum. E os teólogos, principalmente da linha reformada, entendem que nesse caso a parte inocente estaria livre para contrair novas núpcias, né? Mas que sempre deve se buscar, em primeiro lugar, a reconciliação. Não é? Agora, às vezes não é possível. Então, a gente vê situações em que o marido deixa a mulher e se divorcia e casa com outra. Exato. Então, aí fica uma situação assim, né? Existem igrejas e pessoas que dizem que aquela mulher que foi deixada, que ela tem que permanecer solteira, que na verdade tem que permanecer só, e que ela, né, porque ela continua casada aos olhos de Deus, mas a Bíblia realmente assim não dá margem, eu não vejo como entender isso biblicamente. E a outra passagem, também de 1 Coríntios, fala de abandono. Uhum. Só que é uma passagem que fala, Paulo é muito ele é muito exato quando ele fala, né? Se o irmão tem uma mulher incrédula e essa consente em viver com ele, né? Não a deixe, né? E vice-versa. Uhum. Aí ele fala assim, agora, se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Nesses casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Então ele está falando ali o seguinte, que a iniciativa da separação nesses casos é do incrédulo. E é claro que é uma iniciativa de separação que não dá para ser revertida, né? Porque para casar precisa ter o consentimento de dois, mas para divorciar, basta que um queira e peça o divórcio, né? Ninguém é obrigado, né? A lei não obriga Exato. a pessoa a continuar casada. Então, agora, o que é que significa quando ele fala, nesses casos não fica sujeito à servidão? Aí é um pouco aberto à interpretação. Mas o que se tem entendido é que a parte que foi abandonada pelo incrédulo, né, ela estaria livre para se casar novamente. Agora, para responder a pergunta dele, ele perguntou sobre abuso doméstico. Isso, maus tratos. Aí existem maus tratos. Bom, então aí eu me preocupo um pouco, porque eu tenho visto, ultimamente, uma certa tendência a pegar essa palavra, se o incrédulo quiser se apartar, isso é abandono. Né? Há pessoas que começam a fazer assim, começam a abrir um pouco a coisa. Então, aí eles colocam assim, se o incrédulo está batendo na mulher, isso é abandono, então ela tem o direito de se divorciar. O que a Bíblia diz, essa passagem, eu não entendo dessa forma. Tá? Eu entendo que, eu não estou dizendo aqui que está correto o que está acontecendo. Mas é porque às vezes a pessoa começa a dizer assim, o meu marido não me dá atenção, isso é abandono, então eu tenho direito a me divorciar. Aí começa a abrir a porteira e começa a deixar para qualquer interpretação de abandono, né? Que na verdade Paulo está falando ali, se o incrédulo quiser se apartar. Então ele está falando ali de um incrédulo que diz, eu não quero mais viver com você, eu vou embora, vou me divorciar. Aí tenta a reconciliação, mas a pessoa não quer. Agora, o que é que eu acho que a pessoa, nessa situação, a minha opinião, e de outras pessoas, que a mulher está apanhando, eu acho que essa mulher tem que denunciar a delegacia da mulher. Eu acho que se esse casal aí está na igreja, esse marido tem que ser disciplinado e o caso tem que ser levado à justiça, ele tem que pagar pelo que ele está fazendo. Porque isso é um crime. Né? Agora, isso dá direito a um divórcio. Então, eu acho que essa mulher tem que sair de casa para ela não continuar apanhando. E eu acho que isso aí tem que ser levado à justiça, isso tem que ser denunciado, e esse homem tem que responder pelos seus crimes, nem que ele vá preso, tá certo? Agora, divórcio, eu não vejo, né, assim, eu não vejo um motivo, eu acho que eu vejo motivo para sair de casa, nenhuma mulher tem que apanhar, nem ninguém tem que apanhar, não é só mulher não. E o que eu acho que provavelmente vai acontecer é que ou esse cara vai se arrepender e vai mudar, ou ele vai acabar se divorciando. Tá certo? Agora, ficar aquela situação que a mulher está em casa apanhando e a igreja está sendo complacente e você não pode denunciar porque vai dar mau testemunho, eu acho que isso é ser conivente com o crime, eu acho que isso é errado. Agora, dizer assim, não, você apanhou, se divorcie, que você está coberto por 1 Coríntios, eu não vejo, pessoalmente, eu não vejo margem para isso. Então, assim, a minha opinião é que se está havendo abuso, esse abuso tem que ser denunciado. Eu acho que a igreja ela tem que ser mais severa do que a sociedade. Se a sociedade se escandaliza com abuso doméstico, se a sociedade cria lei e tal, eu acho que mais do que a lei, mais do que a sociedade, a igreja tem que se levantar contra isso.
Exato. Agora, aproveitar, assim, o que às vezes eu vejo que assim, o pessoal está doido para se separar, né? Então, assim, aproveita, bom, apanhou uma vez, então pronto, agora resolvi meu problema, posso ir embora e não quero saber, nem que ele peça desculpa, nem que ele... Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu acho que assim, o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, assim, eu não vejo, né? Eu acho que... Agora, existe também aquele cara que ele não, né? Ele não quer sair daquele casamento, ele quer continuar ali abusando. Agora, se ele for denunciado, ele for preso, ele for processado, e então, assim, a coisa já começa a mudar. Ele vai ver, bom, aqui ou eu paro de fazer isso, ou eu, cada vez que acontecer, eu vou ser preso e tal, aí vamos ver o que ele realmente está queimando, né? E tem até as medidas também protetivas que a própria, né, exatamente. Cléo, não sei se ela tá... Exatamente. Então, assim... Protetivas, bota distanciamento... Nenhuma mulher tem que apanhar do marido, ou de quem quer que seja. Agora, dizer assim, não, isso aí se divorcia, eu não sei, eu não vejo biblicamente, né? Eu acho que assim, quando o cara teve que tomar a iniciativa de ir embora, né, aí a coisa já muda, né? Isso é a minha opinião. Eu acho que a gente começa a querer despejar um conteúdo em cima de uma passagem, né? Uhum. Eu acho que a própria passagem da imoralidade, entendeu? Por exemplo, aconteceu um problema, aconteceu uma traição, um adultério, a Bíblia não está dizendo aproveite e se divorcie. Uhum. Eu acho que sempre a primeira atitude, a primeira resposta, a primeira reação de um cristão é sempre no sentido da reconciliação, do perdão. Porque a gente sempre, toda vez que a gente peca contra Deus, a gente está cometendo adultério espiritual e Deus nos perdoa, né? É verdade. Agora, quando existe aquela situação de irremediável, a pessoa não quer mais, né? A mulher arrumou outro, o marido arrumou outro, ele diz tchau, não quero e tal, eu vou, entendeu? Aí eu acho que nesse caso a parte inocente ela está liberada por Deus para contrair novas, se quiser, né? Mas assim, eu acho que tem que ser feita, mesmo no caso de imoralidade, toda tentativa para reconciliação que for possível, né? Esse é o meu entendimento. Sim, toda tentativa que for possível é necessário que a pessoa cristã, ela entenda isso. Certeza. Minha posição também é essa. A nossa posição também é essa, né? A gente precisa realmente fazer com que as pessoas compreendam que buscar a reconciliação é sempre o primeiro passo. Buscar o arrependimento, né, a reconciliação, é sempre o primeiro passo. Não houve situação de... isso não está sendo possível, aí agora, né, busca-se, então, agir de outra maneira. E, consequentemente, essa história de abuso doméstico, isso é muito grave, né, muito sério, e muitas pessoas realmente têm ouvido da igreja, né, para não denunciar por causa disso, porque é mau testemunho e tal, mas é uma coisa que precisa ser feita, né, independentemente, já que ele acha que é dono suficiente ou ela para bater, né, e alguém quer falar? Beth, Diga. Eu gostei dessa parte que você falou, que a mulher, né, que sofre agressão, e o homem também, né, porque em muitos casos de homens também sofrendo muita agressão das mulheres. Sim. Abuso, né? Abuso, exato. Abuso. Só voltando aqui no versículo 11, né, quando fala que Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Uhum. Eu acho assim, quando um casal, eles são evangélicos e o homem, tanto o homem quanto a mulher pratica esse tipo de abuso, eles estão totalmente sendo desleal a Deus, né, e está profanando o santuário do Senhor. Haja vista que nós mesmos, hoje em dia, nós temos Cristo e o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando a gente faz isso, nós estamos profanando o altar do Senhor. Então, muitas vezes, um dos cônjuges estiver praticando essa violência, e eu mostro aqui até que eles vão para o altar, choram de lágrimas de arrependimento. Na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra coisa, completamente diferente. Quem sabe são a família, né? Uhum. Você vê que isso está totalmente fora dos princípios de Deus, e é sinal que essa pessoa não pratica a verdade, né? Porque não participa de escola bíblica, não lê a palavra, não tem devocional com Deus,
Então, assim, é uma pessoa que está totalmente distante, só tem a placa de evangélico só tem uma plaquinha lá dizendo, coloca a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja todos os finais de semana. Então, por isso que acontecem essas aberrações nos casamentos, né, que eu achei muito interessante quando ele fez essa colocação. E Deus, ele é fiel, se você quer realmente ter uma vida abençoada pelo Senhor. Eu estou achando muito interessante esse período que a gente está vivendo de pandemia, que além de estar expurgando o pecado de todo mundo, principalmente em questões conjugal, é um tempo também para a gente poder estar se voltando ao Senhor, né? Para a leitura da palavra, para o conhecimento, para saber o que Deus realmente tem falado, porque se você vê aqui em várias passagens bíblicas, como você mesmo relatou, o Senhor está sempre mostrando que o povo desviou do caminho, foi adorar outros deuses, mas também depois voltou, né? E percebe-se também que tem alguns clamores, de alguns ainda que estão lá firmes, clamando para que esse povo se endireite. Está sempre falando. Aí o povo clamou porque estava perecendo, e o Senhor voltou a abençoar de novo. Uhum. Aí lá no livro de Jeremias, capítulo 31, o Senhor vai lá e fala assim, agora eu vou fazer de novo aliança com vocês, só que dessa vez eu vou cravar no coração de vocês, que hoje em dia nós temos entendimento que é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, para a gente poder enxergar essa verdade e não tirar de dentro da gente, né? Eu achei isso muito interessante também, essa passagem, e para a gente poder estar colocando em prática, e saber se tem alguém que está passando por essa dificuldade, falar a verdade, ministrar a palavra. Tem muitos casais que vêm se queixar, eu acredito, pastor para você, para mim, e a gente está firme aplicando a palavra na vida deles, porque senão eles pegam qualquer argumento para dizer, não, agora eu não quero mais, ou ser conivente, não, eu vou me separar, mas também não quer pagar um preço pelas suas escolhas erradas que você fez, e você tem que pagar esse preço, né? Kleber. Oi, doutor. Só uma palavra aqui que eu queria dar. Eu acho que assim, a igreja, como igreja, tem uma certa firmeza em determinadas situações. Eu vou falar agora de abuso doméstico, né? Não só assim de marido e mulher, mas também em relação a filhos. Então, por exemplo, eu tive um lar disfuncional. Meus pais, falando especificamente do meu pai foi uma pessoa extraordinária em muitas coisas. Mas ele era uma pessoa que tinha um problema muito sério com ira, e ele se descontrolava, parecia que estava endemoniado, assim, como ele tratava a gente. Então, assim, meus irmãos apanhavam de uma maneira muito violenta. Eu, graças a Deus, eu não peguei essa fase, porque eu nasci, meus pais já eram bem mais idosos. Minha mãe tinha 48 anos quando eu nasci, né? 47 para 48 anos. Então, eu já não peguei, assim, a pior fase. Mas aconteciam coisas na minha casa, assim, de abuso, no sentido de abuso emocional, abuso verbal, humilhações e coisas assim. E naquele tempo, simplesmente isso era público, porque assim, meu pai fazia essas coisas, inclusive às vezes em público, humilhava, gritava, chamava palavrão, fazia coisas horríveis, né? E então, assim, não era uma coisa que não se soubesse. Todo mundo sabia na cidade, né? Cidade pequena. E a igreja não se metia, né? A mentalidade era assim, não, essas coisas a gente não faz. Agora, assim, outras coisas, se você fizesse coisa no domingo, né? Naquele tempo havia muita rigidez com domingo, se fosse um adultério, se fosse alguma coisa, então isso era disciplina da igreja. Mas esse tipo de comportamento era tipo assim, isso aí a gente não se mete e tal, é uma pena mais e tal. E emocionalmente, a minha família, meus irmãos e eu, a gente paga consequências até hoje. Então eu só estou falando assim, a igreja, quando ela se omite, ela está criando situações e ela está sendo responsável por sofrimentos e por coisas que inclusive se perpetuam nas gerações. Quer dizer, hoje eu sei que meu pai passou por coisas na mão do pai dele, do meu avô, enfim, aí isso não tem nada a ver com o espírito familiar e tal, isso é modelo, o que você... Modelo. Modelo, exatamente. Você vê aquilo ali,
né? Diferença. Então, assim, eu me lembro quando eu me casei, e quando o Guilherme foi gerado e tal, eu disse assim, meu Deus, eu não quero ser como meu pai foi com a gente, né? Infelizmente, algumas coisas eu repeti, né? Mas eu me lembro que eu tomei essa decisão, assim, eu me lembro que eu falei para mim, meu Deus, eu quero tudo menos repetir esse padrão que já vem há algumas gerações, eu quero quebrar isso aqui. Né? Então, assim, não foi nenhuma pagelança gospel, não foi nenhuma coisa espiritual, foi uma decisão consciente, né? Mas eu creio assim, que se a igreja, que eu fazia parte quando eu era criança, se a igreja tivesse chamado meu pai e dizer, olha, é o seguinte, você está maltratando a sua mulher, você está dando mau testemunho, você está abusando dos seus filhos, está errado, isso é fere e tal passagem, tivesse chegado junto, dado um cheganço daqueles, muito mal teria sido evitado na vida dos meus irmãos e na minha vida, né? E aí falando, então assim, só nesse contexto, né? Porque às vezes a gente fica naquela, com receio e tal, mas eu acho que a igreja aí tem que chegar, e agora sim, é claro, que a igreja só tem poder espiritual, né? Mas assim, tem certas coisas, pode denunciar, imagina a igreja chegando junto de um marido que está batendo na mulher, e aí ele está sabendo, mas a coisa continua, então é o seguinte, meu amigo, você está disciplinado, você não é mais membro da igreja, porque você está se comportando como incrédulo, você não está ouvindo a igreja, né? É o que diz lá em Mateus 18. Agora é o seguinte, se a sua mulher não está denunciando você, nós vamos denunciar, né? Então, assim, eu acho que é esse tipo de postura que a igreja tem que ter, porque esse tipo de coisa gera consequências graves na vida de muita gente, né? E às vezes, quando não gera escândalo, quer dizer, às vezes mata a mulher, aí é engraçado. Quando o marido mata a mulher e ele é de qualquer religião, isso não qualifica, né? Você nunca vai ver uma manchete assim, católico assassinou a esposa, não sei o que e tal. Você não vai. Agora, se for evangélico, você vai ver na manchete do Diário do Nordeste, evangélico mata a mulher a facadas. Aí, quer dizer, ser evangélico qualifica a pessoa ao ponto disso, entendeu? Né? Então, assim, pastor, viu, João? Quando não já coloca que é pastor, viu? O cara pois é. Pois é. Então, assim, eu acho que antes de qualquer outro grupo social, eu acho que a igreja tem que se posicionar e tem que ser firme e tem que, assim, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente não pode se omitir, e não só em relação a marido e mulher, mas em relação aos filhos, em relação ao abuso sexual dentro das famílias. Isso nunca aconteceu na minha família, graças a Deus, mas a gente sabe que acontece. Né? A gente sabe que se bota, varre a sujeira para debaixo do tapete, né? Para evitar escândalo, para não sei o quê, que é o caminho mais fácil, né? Então, assim, só dando aqui a história, coisa que eu passei, quer dizer, eu nunca fui espancado, mas eu passei muito abuso emocional dentro de casa. E eu tenho muita coisa na minha vida, quer dizer, eu sou responsável pelas minhas decisões e pelas coisas que eu faço. Mas eu sei também que meu pai vai responder por muita coisa que ele fez, né? Eu não sei quando foi que meu pai se converteu, não sei qual foi a idade. Eu acho que foi muito mais tarde do que ele admitia, né? Porque ele dizia que tinha se convertido quando era criança ou adolescente, mas eu acho que foi muito depois. Mas com certeza, se a igreja, nos lugares todos que meus pais moraram, em vários continentes, se eles tivessem chegado junto e tomado, ou ele assumia de vez que não era crente, ou ele ia ter que mudar, né? Então, assim, eu acho que muito mal teria sido evitado. É assim, uma coisa que você falou que é bem interessante, assim, eu tive a escolha, eu tomei a escolha, né? Eu tomei essa decisão, porque Deus aboliu de Israel aquele provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, né? E a gente vê que realmente eu não posso me ancorar numa ação porque fulano agiu assim, meu pai agiu assim, eu vou agir porque eu estou agindo porque meu pai agiu assim, porque fulano agiu assim. Como você disse, como se tivesse as pessoas acreditam que é como se fosse um espírito que estivesse ali, e aí por isso acaba também transferindo a sua culpa, né? Transferindo a sua culpa. E a gente precisa entender que modelo e exemplo, infelizmente, ensina e a gente repete,
Mas não simplesmente a gente precisa olhar e dizer, eu estou repetindo isso, estou fazendo isso porque meu pai fez. Então, eu só aprendi desse jeito e eu vou fazer assim. Foi muito importante essa sua fala, porque você disse, eu tomei a decisão de dizer assim, eu não vou repetir certas coisas. E algumas coisas a gente ainda repete porque é uma criação, um sistema de crenças, às vezes, tão pesado que a gente tem, né? A gente vai vestindo aquela roupagem por muito tempo, né? Como foi difícil para o povo de Israel, muitas vezes, se desvencilhar de algumas coisas, de algumas práticas, depois da vinda de Cristo, né? Para os cristãos que eram judeus, para eles se desvencilharem de algumas coisas que já não eram mais preciso, que já não tinha mais sentido, né? E o modelo é realmente algo muito forte, muito pesado. E nós precisamos atentar para isso. E o João falou sobre a questão do abuso dos filhos, e Paulo fala isso em Efésios, né? Do papel da mulher, do papel do homem, do papel dos filhos e do papel dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. E essa É interessante, Kleber, quando ele fala, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, a palavra no original não é pais no sentido de pai e mãe, mas é pai macho. Né? Para quem fala inglês, em inglês tem duas palavras, tem parents, que é pai e mãe, e tem father, que é pai, né, masculino, e a palavra lá é o pai masculino. Não provoque seu filho a ira, quer dizer, não é que a mãe não possa fazer isso também, mas é porque é um problema mais de homem, né? De homem, exato. Acaba sendo, né? Acho que a mãe, por ser aquela coisa, né? Tem aquela figura mais de nasceu de mim, aquela coisa mais protetiva, não era tão comum isso, né? Exato. Então, assim, voltando a essa questão do casamento misto, né? Que a gente falou agora sobre pessoas cristãs e tudo, e voltando ainda à questão do casamento misto, e que acontece também agora, João acabou de dar esse exemplo, a Tiago perguntou, e foi um exemplo em relação a cristãos também, né? E não cristãos, mas uma coisa que acontece muito no casamento misto é que o casamento misto atenta contra os propósitos da família de ser para a glória de Deus. Né? Nesse caso, às vezes a pessoa ela até está frequentando a igreja e se diz convertida, mas é de fato da gente pensar, esse é o comportamento de uma pessoa convertida, né? O comportamento de alguém que bate na esposa, né? O comportamento de alguém que abusa dos filhos, né? Abusa verbalmente, né? Toda a violência que muitas vezes a família sofre por parte de pessoas que estão na igreja, que se dizem ser cristãos e não são cristãos, ou que também não são verdadeiramente cristãos. Então, a família, ela é algo que é o local onde nós aprendemos a viver, né? É o local, a escola para a vida. A família é uma escola para a vida, é uma escola dominical, né? Uma escola que não é só de domingo, né? Uma EBD, uma EB, né? Estudos bíblicos constante, né? A gente está ali, a gente vai ensinar e a gente vai tratar. Então, é no lar que a gente aprende a amar a Deus, é no lar que a gente aprende a obedecer a Deus. É para ser assim. É para ser assim. Deve ser assim, principalmente por parte de pessoas que casam no Senhor, por parte de pessoas que casam e que conhecem a Deus e que têm o mesmo Pai e que têm o mesmo Senhor, né? Aí isso dificulta muito quando eu já sei disso e busco no outro que não sabe, né, me unir com ele. Então, o casamento deve ser uma demonstração, deve ser, com certeza, uma demonstração da união de Cristo com a igreja, né? Que é uma união de amor, que é uma união de adoração, é uma união de santidade, né? E aí a gente recorda, por exemplo, do profeta Amós, né? Andarão dois juntos, né? Se não estiverem de acordo. Como é que a gente vai andar junto com a pessoa, vai ser um com aquela pessoa se a gente não está de acordo com aquela pessoa? Isso é muito sério, né? Então, o casamento misto conspira contra a santidade, né, dos indivíduos ali, a glorificação de Deus na família e também a criação dos filhos, né? Conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. Então, criar filhos no temor do Senhor é algo bíblico, é algo que a Bíblia nos ensina, né? A gente precisa seguir aquilo que a Bíblia fala a respeito da criação dos nossos filhos. E a união... Posso falar? Pode.
A união de Cristo com a igreja é uma união eterna, né? Cristo não se divorcia da sua igreja, né? Dissolúvel, né? É indissolúvel, exatamente. Agora, é claro que essa analogia, assim, a própria Bíblia deixa claro que tem um certo... Eu não sou dos que acham que divórcio não é permissível em caso algum, né? Há quem pense assim. Mas o fato é que Cristo não se divorcia. É para ser. Agora, o fato de não poder ser, aí é outra história que a gente não tem o que fazer, né? Verdade. Então... É só uma pergunta. O Tiago perguntou aí quando só um se converte, né? Ele perguntou aí nos comentários, mas assim, não muda nada, né? Assim, você continua casado, o fato de a outra pessoa não ter se convertido não quer dizer que seu casamento deixou de ser válido, né? Continua sendo. O que Malaquias está falando aí é de pessoas que estão na igreja e que se divorciam, né? Não é um caso de pessoas que estão no mundo e um deles se converte, né? Exato. Então, o mandamento, eu vejo, né, aqui com o texto de Malaquias que o casamento misto é uma desobediência declarada a Deus, né? É uma desobediência. Por que é uma desobediência? Porque a gente vai acabar retendo e tendo problemas, muitas vezes, sérios e graves e que poderiam ter sido evitados, né? A gente já falou isso anteriormente. E evitar até o próprio divórcio, né? Evitar até o próprio divórcio. Porque, no final das contas, acaba sendo tanto problema que a pessoa escolhe ou viver com Deus ou viver no casamento. Não é para ser assim. De jeito nenhum. Né? Agora, Kleber, fala um pouco também sobre aquela passagem de Asdras e de quem? Neemias, né? Perdão para mim. Fala um pouquinho sobre aquela passagem do livro de... Cadê aqui, sim, eu anotei aqui para falar. De Asdras e Neemias, que fala que o povo, quando se misturou com outra raça, que adorava outros deuses, eles pediram perdão e voltaram pediram perdão a Deus e abriram mão dos seus filhos e das suas mulheres. No caso, eles eram cristãos e não sei se você... no caso, eles eram hebreus, né, no caso, mas eles permitiram entrar outros povos, né, que o Senhor tinha falado sobre aquela passagem dos reinos, os 7 reinos que não era para se misturar, e eles acabaram se misturando. Depois vem no livro de Asas, faz a mesma coisa. Depois no livro de Neemias faz a reconstrução dos muros. Aí depois ele fica sabendo, quando ele volta, que eles tinham se misturado com as moabitas. E, no caso, eles fazem um pedido de arrependimento e pede para mandar embora essas famílias, no caso, os filhos e as mulheres. O que você poderia falar para os dias de hoje? Agora eu preciso voltar a esse texto para eu ler toda a história direitinho para explicar, Beth. Porque a gente está aqui em Malaquias, né? Aí a gente vai lá para Esdras. Mas, assim, o fato de, por exemplo, algumas coisas acontecerem como abandona e volta, não é uma prática que deve ser constante. Foi algo pontual. A mesma coisa em relação à própria poligamia, né? Que muita gente pegava, mas Davi tinha muitas mulheres, era um homem segundo o coração de Deus. Mas fulaninho tinha não sei quantas mulheres. Mas só aconteceu isso, né? Tinha não sei quantas mulheres e tal. E como se aquilo fosse uma prática estabelecida por Deus em um princípio, não é. Uhum. Entende? Então, eu estou falando com base no princípio. Não no texto. Então, eu fui lá ler para ver e observar o que está acontecendo diante do contexto. Não sei se o pastor Hélio ou se João Armando, que está aqui, ou Samuel Carvalho e Eduardo também, que já leram, Samuel trabalhou aí com Neemias esses dias, Samuel Eduardo, se lembra dessas passagens para poder falar. Né? Mas, assim, o que eu acho é que aquilo ali não é uma prática. Eu vou deixar aqui agora essa família e vou voltar para essa família, como o João disse. É muito complicado, porque às vezes a pessoa se casou, né, se separou, foi lá, casou de novo, construiu a família, agora eu vou largar e vou voltar para cá, né? É para você ver a confusão que muitas vezes uma vida sem Deus e uma desobediência causa, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas pontuadas, coisas que são pontuais e que não são princípios de Deus, não são práticas de princípios, entende? E a gente aplica aquilo ali como se fosse um princípio, como, por exemplo, a poligamia, né?
E é claro que é o princípio de Deus, Deus é contra aquilo ali, mas o povo fazia. Entende? Então, eu acho que está claro, Kleber. No Novo Testamento, parece, inclusive, eu já vi um comentário que quando Paulo fala lá da questão do abandono, ele tá falando em relação, talvez, àquela uma preocupação que alguém tivesse ali em Corinto com essa passagem de Esdras, né? Porque assim, ele estava casada com uma pessoa incrédula, então ela tinha que deixar. E ele disse, não, você fique casado. Porque o convívio vai santificar e tal e tal. Agora ele diz assim, se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Então eu creio que o que está valendo para a gente hoje é esse ensino de Paulo, ensino apostólico, em relação a casamento misto. Quer dizer, você não é uma pessoa que quer se casar com um incrédulo. Ele está falando de uma pessoa que se converteu e que o marido ou a mulher não é convertida. Exato. Então ele está dizendo, não deixe o marido ou a mulher. Agora, se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Então, o que vale para a gente hoje não é o que aconteceu lá em Esdras, que é uma questão, é outro contexto, né? Eu acho que, inclusive, ali entra o contexto sacerdotal, que havia uma questão de linhagem, né? Se a linhagem fosse corrompida, então não poderia haver o sacerdócio exercido, né? Porque tinha que haver toda aquela questão de ser da tribo e tal. Mas o que está valendo para a gente é esse ensino aí. A própria questão, por exemplo, Jesus falou do divórcio, né? É lícito ao marido deixar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse, não lês como que o Criador desde o princípio e tal. Mas por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Mas eu, porém, vos digo, se alguém repudiar sua mulher, a não ser em caso de imoralidade, a expõe se tornar adulta, e quem casar com a repudiada comete adultério. Então, é isso que está valendo. Não foi assim desde o princípio. Né? Então, o que a gente tem que voltar para o que está lá, para o que Jesus falou e para o que Paulo falou. Isso. E no caso, havia necessidade dessa posição no livro de Esdras, o contexto, né, pelo que estava acontecendo. Eles estavam num processo de restauração, de reconstrução, e era necessário que tivesse, principalmente por parte dos sacerdotes e dos líderes, né, que essa decisão, essa ação foi parte deles, porque eles, a nação estava se reconstruindo ali, muro, altar, aquela situação toda, e eles precisavam ser referenciais para o que ia ser a partir de agora. Então havia uma necessidade. A linhagem sacerdotal, né? Né? Você vê que essa questão Esdras trabalha principalmente em relação aos líderes. Então, essa posição tinha que ser mais radical para que o povo pudesse, que estava agora nesse processo de restauração, tomasse um posicionamento. Então, é uma situação muito pontual e contextual, né? Que se refere à nação de um todo que estava voltando agora do cativeiro e se restabelecendo como povo de Deus. Eu sinto muito, assim, eu tenho muito receio, né, da gente pegar esses textos assim, sabe, e querer aplicar numa coisa que não se aplica, né, que é inaplicável, né, como eu dei até o exemplo realmente da poligamia. Então, assim, a gente precisa observar o contexto, precisa observar a circunstância, o motivo daquilo ali, por que aquilo foi, naquele momento, foi aceitável, ou porque, entende? Então, isso aí é importante. Aí, a gente tem um Novo Testamento que esclarece tudo, esclarece muita coisa para a gente, que foi até a passagem que João colocou, que Hélio leu no início, né, de Coríntios, então, é bem esclarecedor, bem pontual para a gente, e é princípio, é o que a gente deve seguir, né? Bem, então, é importante a gente entender que a união conjugal, né, a relação conjugal, a união conjugal, ela é a mais íntima, a mais próxima relação de todo o relacionamento humano, né? A união entre marido e mulher é a mais estreita relação, mais estreita até do que entre pais e filhos, porque a Bíblia não diz que nós somos um, eu não sou uma com Irving, eu não sou uma com Lissa, mas eu sou uma com Hélio. Então, é a mais estreita relação. Eles um dia, né, vão seguir a vida deles, mas eu e Hélio só vamos nos separar, né, naquele momento
em que Deus disser para separar agora, para a eternidade. Esse deve ser o nosso pensamento. Né? Os filhos não são, né, não são parte de nós mesmos, mas a nossa não são parte, tipo, não sou eu, né? Eu não sou um com Irving, mas eu sou um com Hélio. Então, o apóstolo Paulo diz que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Nós precisamos entender isso, que o nosso relacionamento conjugal, ele é o relacionamento mais estreito, mais íntimo. Por isso deve ser zelado, deve ser cuidado, né, de maneira única, de maneira, né, pensando na eternidade, né, como a gente mencionou. Então, a infidelidade conjugal, ela atenta contra a santidade da aliança, ela acaba afetando os filhos, né? O cônjuge, ele deve ser um jardim fechado, né? Para o seu cônjuge, uma fonte reclusa, né? Para o seu cônjuge. Então, nós precisamos entender que o casamento, ele é algo extremamente valioso para Deus, porque ali é onde se perpetua os valores de Deus, né? Através de um casamento sólido, de um casamento bem-sucedido, que a glória de Deus, ela é vista através dos frutos ali daquele casamento, que são os filhos, que são o entorno, e quão prejudicial é quando este casal, conhecendo a Deus, ou quando um conhece e outro não conhece, né, acaba infringindo as leis, infringindo a aliança, sendo traidor da aliança, né, matrimonial. Então, como eu disse antes, né, e a gente já mencionou, Deus diz aqui, eu odeio o divórcio. Então, para Deus deve sim ser, né, o casamento deve sim ser uma aliança indissolúvel. É para ser assim. É para ser assim, né? Existem situações que, infelizmente, a gente já pontuou aqui, não tem o que se fazer, mas o que Deus uniu não separe o homem. A gente precisa compreender isso, né, que o casamento, ela é uma aliança, o casamento, ele é, principalmente hoje, uma aliança voluntária de amor entre o homem e uma mulher, né? E a gente observa aqui, casamento, o que é que a gente pode inferir? Monogamia, homem e mulher, né? Homem e mulher, monogamia, o casamento é um pacto, o casamento é uma aliança que deve ser uma aliança de companheirismo, uma aliança de cumplicidade. Como eu estava falando, qualquer ação minha, ela vai repercutir na vida de Hélio inteiramente, como qualquer decisão dele também vai repercutir na minha vida de maneira direta, né? O casamento não foi criado para os cônjuges competirem entre si. Hoje, nessa modernidade, é aquela competição de quem ganha mais, de quem se habilita melhor para a profissão, de quem está mais no topo, né? Então, casamento é uma aliança de cooperação e não de competição. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Parece que a gente já nasce e já vem da família sendo ensinado, né? Você tem que ser melhor, você tem que ser o melhor, e aí entra os dois na relação, um querendo competir com o outro. O casamento, ele deve ser uma aliança de cumplicidade, não de competitividade. Hoje, o que a gente vê muito, né, em muitos casais que vêm até nós, é essa coisa de um querer, né, ser melhor do que o outro, um querer estar mais certo do que o outro, um querer ser mais do que o outro. E vocês são um, nós somos um com o nosso cônjuge. Por isso que o casamento misto, ele é tão perigoso, porque nós somos um com o nosso cônjuge, e os dois precisam entender isso de uma maneira clara, né? Que eles ali são um, eles fazem uma só carne, e não duas pessoas que estão ali para um ser melhor do que o outro na criação. A gente já viu casos do pai. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra, para que o filho ame mais aquele que deixa, aquele que permite, aquele que está sempre, não bate, não disciplina. Então, um é visto como o dragão, o outro como, né, o refúgio. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né, com esses modelos diabólicos, né? Esses modelos diabólicos. O casamento é uma aliança, e é uma aliança testemunhada por Deus, né? O casamento foi instituído por Deus e é feito na presença dele, né? Deus abençoa o casamento, e aí a gente precisa entender que se Deus abençoa, um casamento, é algo que é uma aliança que é feita na presença de Deus. Precisa ser tudo conforme a vontade de Deus. E aí a gente volta ao nosso texto e vê que o casamento e a família sofrendo
danos e sofrendo as consequências de traição e de infidelidade, seja um ao outro, ou seja com a aliança do Senhor, que dá no mesmo, né? O que é que vai acontecer? A oferta não é aprazível a Deus, a glorificação a Deus inexiste, o culto a Deus fica impossibilitado, e ali, com certeza, não residirão verdadeiros adoradores. Então, se queremos ser verdadeiros adoradores, precisamos cuidar de coisas importantíssimas na nossa vida, como a nossa relação com o outro. E, principalmente, aquela relação de todo dia, né? O meu cônjuge, o meu filho. Por isso que, quem não casou ainda, continue orando, né? E case no Senhor, para que, né, tudo lhe vá bem. Amém? É isso. Quem quiser falar, está aberta aí a nossa discussão, que eu tinha... Eu quero. Hoje. Pois não. Oi, Paloma, pode falar, querida. Foi muito importante, né, essa discussão sobre o casamento, sobre o divórcio, né, situações. E o doutor João Armando falou, no caso da violência doméstica, para mim não ficou claro. Eu queria a opinião sua ou do pastor Hélio. Em caso de violência doméstica, o que é que vocês acham? Eu penso que em caso de violência doméstica, a gente tem... o que eu aconselho, né, a mulher fazer primeira coisa, buscar o arrependimento com o marido, né? Buscar o arrependimento dele para ele não fazer mais aquilo, para ser uma coisa... Realmente foi uma coisa de loucura, vamos... Não, mas eu estou falando da pessoa agredida. A pessoa agredida. Eu entendi que isso não era motivo de divórcio. É motivo de denúncia. Sim, mas aí não se divorcia, vai na delegacia, sai de casa. Como o doutor João disse, eu vou sair de casa e basicamente, eu acredito que é basicamente, Paloma, uma ação que vai inocular, que vai desembocar no divórcio. Paloma. Uma ação que vai desembocar no divórcio, sim. Por que vai desembocar? Porque eu vou denunciar, porque eu vou sair de casa, porque eu não vou permitir mais isso. Certo. Foi por isso que eu não entendi, entendeu? Isso, porque assim, a gente está tratando biblicamente o respaldo para o divórcio, né? Ok, como não biblicamente a gente não tem essa questão que está sendo ventilada e é uma situação muito pontual para a nossa realidade hoje, né? Então, o que seria interessante? Que é tratar a questão para que haja solução. Então, assim, numa situação de agressão, a mulher, ou vice-versa, né, quem está sendo agredido, tomar as devidas providências. Procura ajuda, né, e se posicionar. Porque eu acho, Paloma, que muitas dessas coisas acontecem porque existe uma questão, um quesito omissão, na verdade, um pecado, uma conveniência com essa situação. Então, assim, qual é a nossa orientação? Que se procure resolver, né? Que haja, se foi uma situação momentânea, houve uma situação, então, se ele está arrependido, a pessoa está arrependido, ele ou ela, então, resolveu. Se é uma situação que se repete, que tá constantemente, então, assim, ela precisa de um posicionamento. Então, isso já é crime, então ela precisa ir à delegacia, então ela faz essa parte, isso é uma situação dela, então vai lá e resolve a situação. Se não resolver, porque até como o João Armando comentou aí, há a possibilidade de que diante dessa situação, o cara realmente se arrependa, ele foi denunciado, ele vai para a delegacia, ele vai preso, e pode ser que ele se arrependa, e não há necessidade em si. Uma vez ele arrependido, ele pode realmente mudar. A gente conhece exemplos de pessoas que realmente mudaram, que eram assim no casamento e mudaram, e não houve o divórcio. Então, assim, é possível que se trate. Se não tem arrependimento, ele ficou com mais raiva, aquela situação toda, então, aí não tem saída. A própria pessoa que foi denunciada, o próprio agressor, ele vai tomar um posicionamento e vai separar. Mas a questão é assim, não é a agressão que ela já denomina ter que se separar. Claro, como o Kleber disse, isso vai desembocar possivelmente numa separação, se não houver arrependimento. Mas o que a gente está crendo?
que haja essa possibilidade de arrependimento. Mas os passos, o nosso posicionamento e orientação tem sido esse. É uma situação, aconteceu assim, então vamos lá, conversa, a pessoa está arrependida do que fez, tal. Se não houve arrependimento, se continua, delegacia. Aí o posicionamento. Se a situação não foi resolvida lá, a situação continua. E também tem a questão da membresia, né? E se for membro da igreja, a gente ainda tem respaldos maiores para chegar junto, para dar aquela chamada, como o João Armando falou, que faltava muitas vezes da igreja, porque a igreja se omitia, em retirar essa pessoa de funções, caso ela tenha, e disciplinar de acordo com aquilo que a igreja pode fazer, né? Isso é duro em relação a isso, tanto para um quanto para outro, tanto para quem se omite e vive essa vida até acontecer uma tragédia, como para o outro que está agindo dessa forma. Né? E pedir ajuda, né? Eu acho que assim, um dos grandes problemas aí é que as coisas acontecem e as pessoas, por exemplo, tem muita coisa que acontece nesse contexto de família que o pastor, a liderança não é procurada. A gente vem saber por outras fontes, em outras situações. Mas eu acho que a situação pede ajuda. Olha, a gente está enfrentando uma situação assim, eu acho que esse seria o primeiro passo. Pede ajuda, se não houve a orientação espiritual, o aconselhamento não está resolvendo a situação, então a gente parte para um outro passo, que é a denúncia crime, né? Vai para a delegacia e denuncia a situação. E uma coisa boa para a gente, que é uma coisa importante para a gente se tocar, é que João Armando falou numa violência que não era muitas vezes a agressão também física, mas existe uma agressão psicológica, uma agressão emocional, né, uma agressão muito grande de pais... Agressão verbal, né? Verbal, de pais em relação de esposo e esposa, e que também acaba desembocando futuramente na agressão física. Quando a agressão física chega, muitas vezes essa agressão psicológica, moral, ela já vem acontecendo e a pessoa se omitindo em relação a isso. Né? Cleonice colocou uma mensagem aí, eu discordo dessa mensagem de Cleonice. Se nós estamos falando num contexto de igreja, e, claro, no contexto de igreja, de irmãos, se acontecer uma situação, o primeiro passo é tentar resolver. A pessoa que agrediu está arrependido? De fato se arrependeu, porque é possível. A pessoa que foi agredida está disposta a perdoar? Eu acho que a primeira ação, eu não estou falando de situações repetidas, eu não estou falando de situações que estão acontecendo o tempo todo, estou falando de uma situação que aconteceu. Houve uma agressão, houve uma violência, pronto, se resolve isso. Porque, assim, é possível que naquele momento de raiva, um ou outro ficou com raiva e agrediu. Teve, claro, erradamente, isso é pecado, isso é tal. Então, assim, mas se a pessoa se arrependeu e está pedindo perdão, eu acho que isso precisa ser resolvido nesse contexto. Se não houve arrependimento e a situação... Ou já é recorrente? Já é uma situação recorrente, eu não estou falando... Eu entendi, pastor. Entendeu, Paloma? Nós não estamos falando de situação recorrente. Eu entendi. O único ponto que eu quero... Aqui eu acho que tem que prevalecer a sua opinião e a de Cléber, porque é a opinião né, da Bíblia. Eu só vou dar a minha, que eu discordo apenas... Eu acho, sim, que tem amparo na Bíblia. Lógico, não no contexto que você falou. Né? Vamos ver, foi uma vez. Isso. Estava de cabeça, gente. Mas eu estou falando num processo contínuo, numa agressão contínua. Claro. Aí eu acho, sim, que tem amparo na Bíblia, diferente do que o doutor João Armando falou. Eu considero, eu penso que isso, sim, já é um abandono, sabe? Já que o padrão da Bíblia... O padrão da Bíblia... Ô, pastor... Gente, alô, bom dia. Eu discordo aqui de alguns pontos. Eu acho que dependendo da agressão, por exemplo, uma tentativa de homicídio, não dá para você passar a mão pela cabeça e dizer, eu vou te perdoar, mas aí, Cleonice, a gente já vai analisar um outro ponto, né? Por exemplo, pode ser uma agressão verbal,
ele empurrou ela, né? o empurrão. Então, assim, a gente vai trabalhar vários pontos, né? Ninguém está falando aqui de tentativa de homicídio. O cara pegou a arma, ou pegou a faca, ou o pau e tentou matar a fulana. Ameaça, tentativa de homicídio, lesão corporal. Isso, claro. Então, isso aí é... Oi. Vocês não qualificaram as violências. Qual é a minha visão, certo? A minha visão, eu vou dar uma visão jurídica, né? E a visão como conselheiro. Em questões de agressão, eu creio que tem que se haver o perdão, mas essa ideia de denúncia deixa por conta da pessoa que foi agredida. Né? É ela que vai resolver, sabendo ela que aquela situação pode ter sido uma situação momentânea, que pode realmente haver perdão, conserto e nunca mais acontecer, como também pode acontecer outras vezes. Uhum. Então a pessoa vai ter, aí é ela que sabe, ela que tem que fazer essa escolha, né, para que depois, né, ela não venha acusar o pastor ou o conselheiro ou o irmão de que ele fomentou ou deu a ideia para ela que ela não tomasse uma iniciativa contrária a um crime cometido. Lembrando que a agressão no lar, né, ela não se resume apenas à agressão física, ela se resume também à agressão verbal, psicológica, né, até parental. Até parental, ela se resume. Então, eu acho que o conselho pastoral é que haja perdão, mas a ideia de fomentar ou levar isso aos tribunais é muito sugestiva e fica por conta daquele que foi agredido. Sim, é ele que vai decidir, sabendo que as escolhas que ele tomar vai ter consequência. Elas terão consequências, né? Pelo menos essa é a minha visão. Tá bom? Ok. Posso falar, pastor? A professora, aí a professora, Márcia, diga aí, Márcia. Desculpa, eu posso falar? Não, é isso aí, é tudo isso que eu acho que cada situação a gente precisa analisar, né? O que é que está acontecendo, por parte de quem está acontecendo, se é recorrência, Cleonice colocou aí várias situações abusivas, a gente tem que ver isso, né? Ninguém vai, simplesmente, o cara pega o revólver, vai matar a mulher no outro dia consegue escapar e vai ficar como o João Armando, sai de casa, vai embora, para resolver isso posteriormente, porque eu acho que vai desembocar no divórcio, eu acredito que sim, com a denúncia, com a saída dela de casa, que ela não vai ficar para morrer, né? Não vai ficar para morrer. Então, existe uma situação de que ele perdeu a cabeça, empurrou, ela já chega gritando que já apanhou, né? E aí existe a questão do divórcio, então eu acho que tudo isso deve ser analisado. Não acho que a gente deve... a situação é essa, ponto, porque existem casos e casos, né? Toda agressão que se configura crime deve ser... para mim, toda agressão, violência verbal é agressão, tantas agressões, e a gente sofre isso constantemente, não é só do cônjuge, e a gente não leva para a justiça, né? E a gente não leva. Do cônjuge, muita gente sofre agressão do noivo, do namorado, do marido, e às vezes não acha que é agredido. O outro vê que é agressão, mas a pessoa não vê que é agressão. E é interessante... Às vezes a própria pessoa, Samuel disse aí, às vezes a pessoa não quer. Exatamente, Cléber. É um ponto que eu queria tratar. Nós não podemos tomar frente. Por exemplo, a gente está sabendo de um caso, uma situação, mas se a pessoa não fez a denúncia, não quer fazer. Exato. Então, assim, a nossa iniciativa é aconselhar de acordo com o que a Bíblia está falando, né? Ô, Cléber, deixa eu só falar uma coisa interessante. Só rapidinho, pastor, só também a questão jurídica. Lembrando que a agressão física, mesmo ela de lesão corporal de natureza leve, ela não se a pessoa quiser ou deixar de querer denunciar, ela é uma ação pública incondicionada, né? Então, ou seja, qualquer pessoa sabendo de agressão como essa, ele pode denunciar, o infrator ele pode ser preso em flagrante delito, né, sem precisar que a pessoa vá e faça uma denúncia formal sobre aquela agressão, né? Por exemplo, o senhor como pastor está eximido, está fora dessa obrigatoriedade de denunciar, né? Mas aqueles que sabem e têm o dever de ofício de denunciar, eles não podem ficar omissos a uma denúncia ocorrida dentro do âmbito até da própria igreja. O senhor não tem essa obrigação.
Porque senão... Eu posso falar? Vai, Beth. É uma situação Beth está querendo falar, amor. Deixa eu ver o que Beth está querendo falar. Eu acho importante a gente ressaltar aqui o versículo 14, daqui do livro de Malaquias, que o Senhor, ele fala de uma maneira doce, branda, mostrando para o homem, isso eu vejo tanto para o homem quanto para a mulher, a importância desse casal estar junto. Então, ele vai contando toda uma história, mostra a aliança que foi feita na mocidade, o período que você passou, o que você construiu com essa pessoa, se ela hoje para você não serve mais, mas traz à memória o que foi feito no passado. Então, assim, o que está acontecendo muitas vezes hoje em dia é que ninguém está querendo ouvir Deus falar, muitas vezes só está querendo a troca. E chega um tempo que você não tem mais essa troca para fazer com o seu cônjuge. Sendo que a nossa troca é primeiro com Deus, para que possa também distribuir para o seu cônjuge. E muitas vezes isso não tem ocorrido. Então, assim, há esse desgaste porque você não tem mais essa troca, você não percebe mais a pessoa, ou você está sempre criticando a pessoa, falando que ela não está feia, que ela está gorda, ou que o marido, ele não tem modos, ou porque ele não se veste mais bem, ou porque ele fala alto, ou porque ele, sabe, sempre tem umas desculpas para você começar a ficar intolerante um com o outro. E muitas vezes vem gerando essa agressão. Então, a agressão, ela vai sendo construída a partir do momento que você xinga um palavrão com o seu cônjuge. Se você fala assim, você é isso, você é aquilo outro, então isso já é uma agressão. E hoje em dia, o que mais vê isso, as pessoas, elas tratam isso banalmente. Exato. E depois... A agressão, ela é construída, né? Eu também penso que a agressão, ela é construída. E a mulher, ela vai se omitindo, eu digo a mulher porque geralmente é quem mais sofre, né? O índice maior, não é que o homem não sofra, que o homem sofre também, mas o índice maior é realmente por parte das mulheres, né? E eu vejo que é realmente algo construído, que tem que ser freado, que tem que ser conversado, que tem que ser levado em conta de maneira rápida, né? Que aquilo deve ser detectado e deve ser tentado resolver. Isso deve tentar se resolver, né? Com rapidez. E não chegar a agressão física para agora vou denunciar, a igreja vai ter que denunciar, fulano vai ter que denunciar. Eu acho que é algo que a gente precisa atentar, né? Que a agressão é algo construído assim. Essa é uma discussão muito pertinente, né? Muito relevante e, digamos assim, sem fim, porque existem diversos viés, pontos que precisam ser analisados. O que a gente está tratando aqui? Da questão lá do começo, lá do princípio, né? Eu creio que muitas coisas seriam evitadas na relação conjugal quando os dois decidissem obedecer ao Senhor. Exato. Né? Isso mesmo. Pronto. Então, eu acho que a gente resolveria... Porque, assim, a pessoa, ela ignora os princípios, se relaciona com quem ela quer, aí se relaciona com pessoa que ela não conhece, aí ela ignorou o princípio. Aí, depois que ela começou a se relacionar com um cara que não tem nada a ver, que é um cara totalmente contrário do que a Bíblia diz, aí lá ela vai querer aplicar os princípios. Vai querer exigir os princípios, né? Então, eu acho que os princípios eles precisam ser aplicados lá no começo, né? Com quem você está se relacionando hoje, jovem. Então, preste atenção, cuidado com quem você vai se relacionar, né? É uma pessoa de Deus, tal. Não que o fato de você estar se relacionando com a pessoa de Deus esteja isento de qualquer problema ou de qualquer dificuldade. Né? Exato, mas eu acho que a gente resolve boa parte desses problemas nessa questão que você está tratando aí, a questão do casamento misto, evitar isso e trabalhar. E eu acho que é importante a gente tratar isso para uma questão de não banalização do divórcio, né? Porque está todo mundo com qualquer coisinha, vou me divorciar. E Deus é muito claro aqui, a sua fala, o seu posicionamento sobre Deus odeia o divórcio. Então, a gente precisa tratar esse ponto aí. Já são 11h30 aí, passando de 11h30 aí, Márcia, acho que... 11h30, 11h45, né? Misericórdia. Pois é. Então, muito obrigada pela participação de todos, né? Que nós, casados, possamos cuidar e zelar do nosso casamento de maneira singular, né? Que aqueles que não são casados tenham muito cuidado com quem vai se envolver, porque é quebra de aliança com o Senhor, e a gente precisa atentar para isso, né? Para depois não ter
realmente problemas deste nível para estar resolvendo, sem necessidade, né? Ou seja, eu poderia ter evitado, e então que a gente realmente possa prezar pela aliança com Deus, que é a mais significativa que nós podemos ter, e assim com as outras alianças que a gente faz, principalmente a do casamento. Amém? O Senhor nos abençoe, que essa palavra possa florescer no nosso coração e vocês possam meditar e procurar se inteirar cada vez mais do que a Bíblia diz a respeito de casamento misto, de divórcio, né, para que a gente não quebre a nossa aliança com o Senhor. Amém? Vamos orar. Samuel Eduardo está aqui na reunião ainda? Eu não estou vendo a tela cheia aqui, não estou vendo Samuel Eduardo. Está aqui? Tá, pelo menos está marcando aqui que ele está. Samuel Eduardo, você pode orar para a gente encerrar? Pode ser o Soares. Samuel Soares. Oi, estou aqui. Vamos orar? Essa orada aqui, que eu estava com o microfone desligado. Querido Deus, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos neste domingo, nessa manhã de domingo, onde a tua igreja se reúne para meditar e crescer, lendo e meditando sobre a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, um assunto tão delicado, mas tão importante para a vida de todas as famílias da nossa sociedade, sobretudo para as famílias que desejam e devem viver uma vida baseada na tua justiça, nos teus princípios e no rigor da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque somente com a inspiração do teu Espírito, com o domínio, Senhor, do teu Espírito, conseguiremos levar uma vida em que seremos retos e seremos corretos no procedimento com a nossa família, com a nossa esposa e diante de ti. Agradecemos, Senhor, pelo momento sublime de reflexão. Te peço que mantenha esse assunto no nosso coração, essa reflexão no nosso coração. Ilumina, Senhor, as nossas lideranças para que sejam fontes de uma verdadeira orientação quando forem procurados, para que a nossa igreja saiba se posicionar fielmente diante de um assunto tão delicado como esse. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos fiéis. No mais traz paz, Senhor, como disse o pastor Hélio, nos orienta desde o princípio, Senhor. Corrige o nosso coração a princípio, para que não precisemos corrigir as nossas ações. Corrige o nosso coração, nos permitindo amar uns aos outros, sobretudo amar e sermos um com os nossos cônjuges. E também, Senhor, nos permite olharmos a priori e sempre para a reconciliação, para o perdão e a reconciliação para dentro da igreja. Nos mantenha, Senhor, nesse caminho. É o que te pedimos hoje, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a todos, um bom domingo. Amém. Bom domingo. E até mais tarde no culto. Viu, pessoal? Até mais tarde no culto.